Fala, rapaziada! Esse é o Snipercast, o podcast que mira no assunto e acerta em cheio. O episódio de hoje é um oferecimento de Slim Concept, Delta Armas e Estúdio 5. Eu sou o Leozão. Boa noite, galera. Eu sou o Juan Costa. Estamos aqui hoje com muita satisfação para apresentar esse programa para vocês. Um convidado hoje é mais do que especial. Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com um trabalho muito ativo aqui no Noroeste Fluminense. Atuou em delegacia de Itaperuna, Miracema, Natividade, delegacia de Santo Antônio de Pádua. Atualmente ele é o corregedor regional, Doutor Gessner. Boa noite. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer esse convite, a participação num programa aqui muito importante, com um tema muito sensível nos dias atuais, que é a segurança pública, e vamos tratar especificamente da segurança pública aqui no Noroeste Fluminense. Para quem não me conhece, eu me chamo Gessner César Bruno, sou delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com atuação em toda a minha carreira, conforme você disse, no Noroeste Fluminense. Não trabalhei em outro lugar. No Rio de Janeiro foi apenas a época de academia, mas iniciei minha carreira aqui no Noroeste Fluminense e pretendo também encerrá-la aqui neste local. Muito bom, doutor. Isso aí. Doutor Gessner. Pode chamar o senhor de doutor, de você? Não, pode chamar de Gessner mesmo, informal, pra gente ficar mais à vontade, não há necessidade desses títulos. Tá, ok. Então conta um pouquinho da sua história pra gente. Onde o senhor nasceu, como passou sua infância? Eu sou mineiro, de Conselheiro Lafayette, perto de Belo Horizonte, Sou atleticano fanático, torcedor do glorioso Clube Atlético Mineiro, Passei minha infância em Conselheiro Lafayette, adolescência eu fui estudar em Belo Horizonte, E cheguei até a fazer, meu sonho no início era polícia militar, cheguei a fazer concurso, para oficial da PM no estado de Minas Gerais. Na época era a nível de vestibular, que era um curso de 4 anos de formação. Você fazia um vestibular, eu passei, só que na época eu tinha uma miopia muito forte. Aí hoje eu operei, não tem mais problema nenhum de vista, mas na época ainda não tinha cirurgia e tinha um limite. Meu grau estava acima do limite, eu acabei perdendo nesse concurso por conta A civil não teria esse problema? Não, a civil não teria. E hoje também não teria problema que eu não tenho, que eu fiz a cirurgia, mas na época não tinha essa questão assim de cirurgia, É uma coisa mais recente. Aí fiquei um pouco decepcionado, que eu queria muita carreira militar. Aí foquei no direito, porque eu vi que no direito eu poderia ir para a Polícia Civil, também que era um sonho meu, porque eu tinha uma paixão muito grande pela Polícia Civil e Polícia Federal por conta de investigação criminal. Eu sempre gostei desse tema, achava muito interessante, assim, questão de julgamentos envolvendo os crimes, a investigação, como é que se investiga o homicídio. Tanto é que na época do meu estudo de direito, eu só estudava matéria que caía para delegado, não estudei mais nada. Se não caía para delegado, eu enrolava só para passar o necessário. Só estudava as matérias que caíam no concurso de delegado. Mais nenhuma outra matéria. O resto, dizer a verdade, eu enrolava só para passar o mínimo necessário para não ser reprovado. Certo. Mas o senhor chegou a tentar um concurso no estado de Minas ou o senhor já focou diretamente aqui no estado do Rio de Janeiro? Não, eu comecei assim, acontece, o curso, assim, os concursos têm um custo alto. Correto, tem um custo alto. Então, eu não ia sair rodando o Brasil, até porque não tinha nem condições financeiras para isso, fazendo concurso por mero teste. Então, depois que eu formei, fiquei 1 ano estudando bastante, vivia só para estudar, mais nada. Minha vida era estudar e a missa no domingo. A única coisa que eu fazia diferente de estudar é a missa no domingo. Eu sou muito religioso, então não deixava de ir à missa. Somente isso. Então, eu esperei eu estar pronto, analisar que eu estava apto a ser aprovado num concurso. E o primeiro concurso que apareceu, porque eu queria que era delegado, foi no estado do Rio de Janeiro. Como eu passei aqui no estado do Rio de Janeiro, no primeiro concurso de primeira? Fiz, de primeira. Mas também é igual que eu te disse, Eu não fiquei treinando, fazendo concurso, fiquei estudando. Porque você ficar indo fazer concurso em vários lugares, primeiro, tem um custo financeiro alto, tem a taxa de inscrição, hotel, tem viagem, tem vários outros fatores e acaba te atrapalhando. Por quê? Você acaba sendo meio assim, vamos dizer, uma enrolação. Se você não está preparado para o concurso, eu não vejo assim, você treinar fazendo um concurso. Você está perdendo tempo. Porque Você tem a viagem que é cansativa, você tem a hospedagem, você tem um concurso. Então, eu preferia estar estudando, efetivamente. Então, isso me ajudou muito a passar de primeira num concurso público. Então, eu fiz um concurso público aqui para o estado do Rio de Janeiro
Como eu já estava até inscrito para um concurso da Bahia, mas como aqui era mais perto, era um estado mais perto assim da minha origem, e tinha ainda tem, né? Hoje é acredito que ainda está numa das melhores remunerações do país, em termos de delegados estaduais. Então, acabei estabelecendo aqui, não tinha mais interesse em fazer concurso, nem mesmo para Minas Gerais. O senhor tinha quantos anos, né? Eu passei com, acho que 24, 25 anos, não lembro exatamente. Logo depois que saiu da faculdade? Eu saí da faculdade, fiquei 1 ano estudando por conta própria. Mas aí o senhor, assim que passou, já veio direto para cá? Ou ficou morando no Estado de Minas. Na Cadepol? Não, a Cadepol na capital, né, no Rio de Janeiro, a Academia da Polícia Civil, não tem formação aqui no interior na Polícia Civil, diferente da PM, acho que a PM ainda tem, né, formação no interior, a Cadepol não tem. Então, foram 2 meses de curso, né, eu peguei o início do programa Delegacia Legal, né, eles aceleraram um pouco o nosso curso, mas sem perder qualidade, porque a gente foi um pouco apertado mesmo. Eu lembro que a gente tinha aula de segunda a domingo, não tinha dia de folga, era até 8 horas da noite. Mas como também tinha aquela vantagem que, como era um curso de formação para delegado, a gente já tinha formação em direito completa. Então, eles não precisavam, vamos dizer, entre aspas, perder tempo com direito. Era simplesmente estudar as matérias policiais. Era o ensinamento da prática policial, daquela questão exclusivamente policial. Tinha treinamento prático? Tinha treinamento de tiro, treinamento operacional, abordagem, investigação, parte também burocrática, administrativa da Polícia Civil. Aprendemos a mexer no sistema, no SCO. É muito bom esclarecer sobre isso. Tem muita gente que acha que delegado é só papel, né? Mas nem sempre. Não, nós trabalhamos com investigação. Tem papel mesmo, tem muito papel, é óbvio. Tem hora que quando a gente é muito operacional, a gente fica um pouquinho decepcionado, mas se você for analisar, para você chegar na uma operação, que você sai cumprindo diversos mandados de prisão, diversos mandados de busca e apreensão, antes daquilo ali, teve toda uma investigação, né? Que às vezes durou meses, durou anos, uma investigação que envolveu muito papel. Toda uma parte burocrática. Toda uma parte burocrática, correto? Ali, aquele momento lá da operação das prisões é o ápice. Mas ali foram meses de preparação, meses de investigação. Até anos, né? Até anos, algumas sim. Correto? Ô, doutor, deixa eu te perguntar, e qual foi a primeira delegacia que o senhor trabalhou? Eu iniciei minha carreira aqui como delegado adjunto, né? Tive felicidade de trabalhar com o doutor Luiz Augusto, né? Hoje aposentado, carinhosamente apelidado como doutor Luizinho, né? Todo mundo gostava muito dele, né? Até hoje. Qual cidade? Aqui em Itaperuna. Eu fui adjunto aqui em Itaperuna dele. O titular é o doutor Luiz Augusto. Ele é uma pessoa muito boa, um profissional muito competente. E uma coisa interessante que eu aprendi com ele era muito entrosado com a polícia militar. Muito amigo dos policiais militares, inclusive devido às deficiências da Polícia Civil, deficiências que eu digo em termos de efetivo, né? O efetivo estava muito baixo, o que não é demérito nenhum para a instituição, porque mesmo com esse efetivo baixo, ele conseguia realizar um bom serviço aqui em Itaperuna. Então a gente trabalhava muito com a Polícia Militar. Tinha até mesmo um grupo da Polícia Militar na época que trabalhava diretamente na delegacia. E eu, junto com policiais civis, eu trabalhei com esse grupo, o Sargento Mota, né, que é um policial militar excepcional, meu amigo, muito conhecido aqui. Eu tive prazer de trabalhar com ele, com diversos outros policiais civis, que eu não lembro o nome, nem vou citar, porque são vários policiais civis. Também, quando eu cito o nome do Mota, também do Sargento Mota, houve outros policiais militares que eu trabalhei diretamente ali na delegacia. Lembro do Sargento Valmir, também excelente profissional. E trabalhei muito com eles, nós trabalhamos muito em investigações policiais, em operações aí contra a repressão ao tráfico. E na época nós tivemos diversas operações. Eu lembro uma operação inicial aí com 30 presos, depois outra com 20, outra com 30. Foram diversas operações que eu tive felicidade de trabalhar com o doutor Luiz Augusto e nesse entrosamento Polícia Civil e Polícia Militar. Por quê? Em tese, você tem o seguinte. Em tese, não. Está previsto na nossa Constituição. Vamos esclarecer melhor. Você tem a Polícia Civil que investiga, correto? Tem a função investigativa. E tem a Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo, que ela está na rua fazendo a ronda, garantindo a segurança. Só que não tem, a minha visão é essa de segurança pública, não tem como você trabalhar essas funções completamente separadas. Por quê? Eu tenho um homicídio, vamos dizer.
Aconteceu um homicídio, eu vou investigar. A primeira pessoa que eu vou procurar é o patamo da área. Certo. Por quê? Ele vai me dar informação, ele vai dizer, vai me ajudar na investigação, correto? Ele está rodando naquela área, então ele sabe, às vezes ele já abordou aquele rapaz, ele já sabe que aquele rapaz tem envolvimento com droga, que estava devendo uma droga, e é extremamente Tá mais útil. no dia a dia na rua, né? Ele está na rua, está abordando direto. E então eu não vejo assim como separar completamente essas funções. Polícia investigativa e polícia militar. Elas têm que trabalhar, cada um respeitando as suas funções, mas haver um entrosamento. Então, quando eu tenho um homicídio, eu tenho minha equipe lá da Polícia Civil, que é uma equipe muito boa, pessoas competentes que dão conta da investigação, mas que também procuram os policiais militares, porque eles estão na rua ali abordando no dia a dia e com certeza vão ter informações úteis aí para passar para a investigação. E sempre valorizei também, quando eu obtinha informação de um policial militar que me ajudou, quando eu divulgava. Trabalho conjunto, Polícia Civil, Polícia Militar, valorizando também as duas instituições, porque nós obtivemos as informações da Polícia Militar, então também não seria justo eu chegar, a Polícia Civil elucidou o homicídio. Algumas vezes eram homicídios elucidados somente pela Polícia Civil, pela própria natureza deles, que às vezes era um homicídio que não envolve tráfico de drogas, então era um homicídio passional, ser diretamente na família, fazer investigação, e não tinha tanto assim envolvimento da Polícia Militar pela própria natureza do crime, alguns crimes, mas tem alguns crimes que a gente sempre trabalha em conjunto com a Polícia Militar. Outros não, meramente porque não diz muito respeito à função da Polícia Militar. Aquela função realmente dele de policiamento ostensivo, para certos crimes não tem muito assim o que colaborar na investigação, mas alguns outros crimes sim. Eu preciso das informações, do apoio da Polícia Militar. Excelente. Ô, doutor, quero tirar uma dúvida com o senhor aqui. O senhor lembra da primeira cana que o senhor deu? Primeiro preso aí da sua carreira? Eu tô tentando lembrar. A primeira vez que foi pra rua, lembra, assim, Eu, assim, que tantas operações, tive felicidade de trabalhar, assim, aqui como adjunto Itaperuna, com um delegado muito bom, uma equipe muito boa da Polícia Civil, uma equipe muito boa da Polícia Militar, aí liderada pelo Sargento Mota, né, que trabalhava diretamente na delegacia, cedido diretamente para a delegacia. Gilberto Azevedo? Também. Gilberto Azevedo, muito bom. Atualmente capitão da polícia. Capitão Furtado, excelente. Pessoas, assim, espetaculares, entendeu? Muito. Teve outros policiais civis também, que eu não vou ficar citando nome, porque senão seria injusto com outros, correto? Certeza. Mas eu lembro com muito carinho dessa época. Eu era adjunto aqui, o doutor Luiz também dava muita liberdade, ele era o titular, ele dá muita liberdade de eu chegar junto às investigações diretamente com os policiais, aprendi muito, correto? Agora eu não lembro exatamente mesmo, foram tantas operações aqui. Doutor, outra dúvida aqui, o senhor chega na Polícia Civil, como é que estava a estrutura da Polícia Civil da época? Questão de material, armamento? Nós estávamos numa época de transição do programa para o programa Delegacia Legal. Eu iniciei assim, foi um grande programa para a Polícia Civil. Então eu peguei o período de transição. Peguei aquela delegacia antiga. Ainda pegou a delegacia antiga? Peguei a delegacia, sumi naquela delegacia antiga de Itaperuna. Ainda tinha presos. Tinha preso. Tinha uma carceragem bem grande, complicada. Eu lembro até a Polícia Militar nos dias próprios ia lá o banho de sol dos presos, quer dizer, questão... Então, a questão do programa Delegacia Legal foi um grande avanço. Tirou os presos da Polícia Civil, que não é a nossa função, a gente não tem que cuidar de presos, estamos ali para investigar. Investigar, aprender e entregar para a Polícia Penal, que é a função da Polícia Penal. Então, tirou isso, melhorou bem as investigações, melhorou a estrutura, melhorou a informatização, porque a questão da informatização tem certos crimes que a própria informatização já te dá um caminho no início dele. Se um banco de dados bom, toda essa situação. Então melhorou muito, entendeu? Eu entrei então nessa fase de transição. Peguei aquela delegacia antiga, vamos dizer a verdade, caí nos pedaços. Aí depois transformou em delegacia legal, correto, melhorou muito a questão do ambiente de trabalho, das informações policiais, que agora... Antigamente, como é que funcionava? As informações policiais, às vezes, eram muito pessoal do policial civil. Vamos dizer assim, ela não era muito da instituição. Cada um tinha seu álbum de fotos pessoal ali, o seu arquivo, suas informações sobre os criminosos. Agora não.
Se eu buscar informação de um criminoso, tem várias formas de pesquisa, essa informação é da instituição da Polícia Civil. Ela está toda arquivada, fotos, casos, investigações, meios de pesquisa, tudo. Eu não dependo mais vamos dizer assim, de um favor pessoal de um policial civil. Ela passou a informação ser da instituição, em contraposição ao modelo antigo que às vezes o policial tinha, não que isso fosse ruim, não estou criticando isso, mas na época era assim, não tinha tanta informatização, acabava que o policial tinha sua pasta de arquivo pessoal, as fotos dos criminosos que ele usava para um reconhecimento, agora não. A informação é da instituição. Isso ajuda muito. Muito, com certeza. Com certeza. Eu cheguei meu pai é policial, então algumas vezes fui na delegacia com ele, às vezes pegar um registro de ocorrência para depoimento, e eu vi o pessoal da P2 com uma pasta com as fotos, assim, ele folheando aquilo ali e vendo Exatamente, a delegacia também era assim. Então você deve ter lembrado da delegacia antiga, como é que era. Lembro da delegacia antiga, na época da reforma ela foi para uma outra casa, né, que era na Vinhosa. Ele é uma casa bem ruinzinha, mas ele era provisório, né? Provisório só por causa da reforma. Da reforma. Mas lembro sim. E questão de armamento, já chegou, já era revólver, já era pistola, já chegou a transição? Não, cheguei a pistola Taurus, né? Na época era Taurus, agora evoluiu mais ainda, né? Nós estamos todos com a Glock, né? Nem se compara uma Taurus com a Glock. Com certeza. Porque eu acho que nós somos profissionais da segurança pública, né? Nós temos que ter o melhor armamento. Com certeza. Tem que ser o armamento, não interessa o valor, nós temos que ter o armamento mais top do momento. E eu considero hoje em dia, embora não seja eu, assim, tão especialista nessa área de armamento, você sabe até melhor que eu, que sou instrutor aí de armamento em tiro, eu considero a pistola Glock, sim, 1000 vezes superior a uma Taurus. Não tem nem comparação. Uma arma consagrada mundialmente. Consagrada mundialmente. Doutor, o senhor ingressou na delegacia em 2001, certo? Correto. O senhor falou. Foi justamente no final da década de 90, início dos anos 2000, que a sociedade brasileira começou a encarar diversos problemas, principalmente nas nossas áreas mais periféricas, que é a chegada do armamento de guerra nas favelas. O senhor chegou a pegar essa transição? Como é que foi? Porque se diz muito que as organizações criminosas aumentaram seu poderio bélico para enfrentar a polícia. Eu já vi em algumas entrevistas que foi justamente o contrário. A polícia teve que se adequar a uma nova realidade, principalmente no estado do Rio de Janeiro. O senhor acompanhou essa escalada? Olha, eu, assim, igual eu digo, acompanhei por alto. Minha carreira foi toda, assim, no interior. Eu fiz somente academia e fui para o interior, noroeste fluminense, correto? Fiz toda aqui. E aqui, até hoje, é difícil você ter apreensão de fuzil. Porque para eles, como eles não têm, assim, graças a Deus, espero que não tenha isso, uma área que a polícia não entra, aí não temos isso, a polícia entra em toda a área aqui, então não é vantagem para eles ter um fuzil, porque eles têm que ter arma curta. Como é que eles vão ficar? Não vai ter isso igual o Rio de Janeiro, aqui no Morro do Cristo, atirar e correr, né? Ficar lá desfilando com um fuzil. Ele vai ser preso, vai ter um confronto com a polícia vai lá cercar e vai pegar. Nós somos interior, correto? Então não temos aqui um nível de Rio de Janeiro. Então, para eles, a gente tem mais apreensão de armas curtas, pistola, essas coisas. Não é muito comum aqui ter apreensão de fuzil, dessas armas longas. O senhor pensa que isso pode acontecer aqui e o que pode ser feito para evitar que isso aconteça? Olha, eu espero que não chegue a esse nível. Eu gostaria que até esse nível fosse... Porque na Bahia e em outras capitais está chegando que não tinha também, né? Não tinha. Pelo menos assim, pode ser que nós já temos um interior mais complicado, que é Macaé. Macaé já temos essa questão. Campos, por incrível que pareça, ainda a polícia não... Nós não temos muitos casos em Campos de confronto com a polícia, não. Se o Juan tiver certo. Macaé já tem. Não, Macaé tem. Macaé tem muito. Campos, apesar de ser maior, por incrível que pareça, não tem. Porque a gente... Inclusive, a Polícia Civil, a casa de custódia é dentro de uma favela lá. Só não é morro porque Campos é plano. A própria geografia... Então a gente... acaba, sim, leva preso, uma viatura leva o preso, atravessa aquela área toda ali complicada. É uma área bem complicada. Já é uma área bem complicada. Até a própria geografia de planície pode ser que ela dificulte a situação, né? A geografia de planície, né? Pode ser mais difícil. Por uma questão tática, o cara já está no alto, tem mais possibilidade de esconder. A planície, você falou bem, eu acredito que sim, a planície vai dificultar esse domínio de área, creio que sim. Macaé você já tem, Campos não tem,
Aqui não tem. É interessante o caso de Miracema. Quer dizer, que eu assumi lá, iniciei minha carreira aqui como adjunto em Itaperuna, depois foi muitos anos titular de Natividade, fizemos ótimo serviço lá também, mas Natividade é uma cidade bem tranquila, né? Todos os Eu fiquei sabendo quando o senhor saiu de lá, houve quase uma revolta popular para o senhor voltar. Né? Foi mais ou menos isso. O pessoal queria que eu continuasse lá, agradeço a população lá, eles reconheceram o meu trabalho, nosso trabalho é muito sério lá. Quando tinha homicídio, a gente corria atrás, a gente resolvia os problemas de tráfico. Agora, a Natividade é uma cidade bem tranquila, correto? Tanto é que eu fiquei lá mais de 15 anos e nunca peguei um homicídio envolvendo tráfico, apesar de tudo. Nunca teve homicídio. Os homicídios lá eram todos passionais, não tinha muito a ver com facção criminosa, com esse tipo de situação, não. Correto? Agora, aí, para mim, foi interessante para Miracema. Mas Natividade, ela tem uma facção única ou tem mais de uma facção? Hoje eu não sei como funciona, entendeu? Na época minha, pra você ter uma ideia, na época em Natividade eles nem ficavam muito se intitulando, preocupados em os traficantes lá se intitular facção, essas coisas. Acho que deu uma, assim, de maneira geral, o país inteiro... Era um varejo, né? Digamos assim, deu uma piorada. Não era coordenado. O país inteiro, assim, o país inteiro deu uma piorada em termos de segurança pública. Certo. Em termos, não digo dos recursos da segurança pública, da ação da polícia. A própria sociedade, que eu quis dizer. Infelizmente, nós estamos uma sociedade que parece que está formando criminosos. Aí um avanço da bandidolatria, né? Vamos dizer, exato, o avanço da bandidolatria, tem vários fatores envolvidos nisso. E a gente que é policial, a gente combate a consequência. A gente não está nas causas. Aí as causas são mais outras áreas, políticas, aí teria que ver melhor até outros especialistas aí melhores do que eu para falar sobre esse tema, né? Porque a segurança pública basicamente é nas consequências. A gente vai lá direto, combater o crime, combater as organizações criminosas. Agora, as causas sociais, pode ter participação da polícia sim, mas não é tanto sim o nosso enfoque, né? Agora, o que eu quero dizer? Na atividade, sim, pelo menos na minha época, muito tranquilo. Sempre, é lógico, tráfico, infelizmente, tem em todo local. Tem em Orânia, Querendo, São Distrito, tem, mas nunca teve muito aquela questão de ficar se intitulando ali, facção criminosa tal, facção criminosa A ou B. Era mesmo aquele tráfico esporádico, isolado. Tanto é que nunca teve confronto por questão de drogas lá na minha época, correto? O senhor ficou lá até que ano? Rapaz, eu sou meio ruim de lembrar a data exata. Acho que eu tô até 2018, 2019, não lembro exatamente quando eu fui para Miracema. O senhor sai de Natividade, vai para Miracema. Vai para Miracema. 2019. Isso, 2019. Então, peraí. Itaperuna, vai para Miracema. Não, Itaperuna, vou para Natividade. Sim. Aí, Natividade, eu dei uma saidinha lá. Tentou sair e te puxaram de volta. Não, para Pádua, né? Durante uns 6 meses, fiquei cobrindo lá, mas aí... o pessoal até pediu para eu voltar, eu falei que eu voltaria. Teve moção na Câmara. Exato, aí voltei para a Natividade, arrumaram um outro delegado para Pádua, fiquei lá. E depois houve assim, como a Polícia Civil ficou muito tempo sem ter concurso público, hoje isso daí está sendo corrigido, aconteceu, foram delegados e a gente aposentando. Aí chegou um tempo que não tinha como ter um delegado para a Natividade e um delegado para Porciúncula. Agora com o concurso já colocaram, então... Como entenderam que Porciúncula e Natividade eram cidades mais tranquilas, deveriam ficar com um delegado apenas, respondendo pelas duas. E eu fui para Miracema. Gostei muito, porque lá eu tinha uma equipe também, minha equipe na Natividade era muito boa, mas formei uma equipe muito boa em Miracema. E também foram novos desafios, né? Porque Miracema já era diferente. Por quê? Lá já tinha realmente facções criminosas estabelecidas, e lá tinha um problema, você tinha... um morro lá, que era Comando Vermelho, e você atravessava uma rua, você estava num morro, que era Terceiro Comando. Então já tinham vários homicídios envolvendo tráfico de droga, envolvendo facções criminosas, até quase não tinha homicídio passional. Peguei um homicídio passional, que a gente deve comentar mais tarde, foi o caso lá da Franciane, do Gutenberg, foi o único homicídio, se não me falha a memória, passional. Então lá comecei a ter fazer um serviço diferente, que era atacar as facções criminosas. Mas em Itaperuna, na época do senhor, já tinha todo esse problema com facção também? Em Itaperuna já tinha. Itaperuna era maior. Também, né? Na época, sim. Eu falei, foi 2001. Hoje em dia eu nem conheço mais quem são os líderes de facção aqui em Itaperuna fora. Às vezes eu pergunto pro pessoal da PM, os que eu conheci da minha época, a maioria já morreu.
ou tá preso, a maioria já morreu, né? Esse tipo de vida, a pessoa não vai muito longe. Vai longe. Então eu não tenho mais assim muito conhecimento aqui em Itaperuna das lideranças criminosas, né? Mas aí, como eu, assim, voltando ao assunto, né, eu assumi Miracema, já foi um desafio diferente, interessante, eu gostei muito. E eram muitos homicídios mesmo, pelo tamanho da cidade, eu achava assim um tráfico de drogas muito desproporcional ao tamanho da cidade. E eles impunham no morro, não que era igual ao Rio de Janeiro, que a polícia não subia, mas eles impunham terror na comunidade. Ninguém falava nada, não podia ter câmera de segurança nas casas. Já teve homicídios pesados ali que envolveram pessoas inocentes, porque eles julgaram que aquele cara colaborou com a polícia, não teve nada daquilo, aquele cara deu uma informação. Eu tive em Miracema um caso de uma adolescente de 17 anos que foi assassinada, nós resolvemos, porque ela era namorada de um integrante da facção, não lembro exatamente se era TCP ou CV, aí começou a namorar um da outra facção. Foram lá e mataram ela. E nós resolvemos um homicídio, mas só quando tá passando um mandado de prisão, a outra facção foi lá e vingou. Matou quem a gente ia prender. Aí nós tivemos que partir para o homicídio. Pro outro homicídio. Resolvemos também. Então, quer dizer, Miracema já era um troço mais complicado. Eu gostei muito. Esse foi o caso que mais te chocou? Esse foi o caso que mais te deixou envolvido, ou teve algum outro caso além desse que te chamou mais atenção? Olha, Miracema tem muitos. O que deu mais repercussão, assim, chegou a dar uma repercussão até a nível nacional, foi foi um caso de feminicídio. Na época nem tinha esse nome, né, que é recente, em que uma jovem lá, não lembro exatamente a idade, uns 20 e poucos anos, namorava um rapaz e ela simplesmente desapareceu. Aí começamos a investigação, descobrimos que ele, através do mandado de busca e apreensão, ele tinha enterrado, ele tinha matado essa jovem, enterrou dentro da casa dele, cimentou. Só que quando nós fomos cumprir a busca e apreensão, ele ficou com medo, já estava sendo investigado pela gente, a gente tinha feito um interrogatório dentro da delegacia, ele tirou o corpo. Aí nós até cavamos a casa toda dele lá, o quintal todo, e achamos como é que chama aquele cabelo artificial? Enterrado. Peruca. Ele pegou. Não é peruca, não. Mulher usa. Tipo um aplique, né? Aplique, mega hair, não sei. Isso, mega hair. Aí achamos, tinha umas toalhas ensanguentadas, enterradas lá, e um desse tipo de cabelo. Aí com uma lupa lá eu vi que tinha algum, além da toalha estar ensanguentada, o local tinha sido recentemente cavado, recentemente mexido, ele cimentou, vi que o cimento era novo, aí nós quebramos aquele cimento, fomos cavando, e achamos esse cabelo. Eu já estava até preparando o exame de DNA com base, porque apesar de ser megahertz, deu para ver que ainda tinha uns cabelos com a raiz, daria exame de DNA, eu estava preparando. Mas aí minha equipe foi continuando, eu fui vendo essa parte técnica, minha equipe continuou a investigação lá e acabou conseguindo descobrir ele usou de um deficiente mental que ajudou ele a enterrar o corpo. Aí nós fizemos toda uma investigação, conseguimos localizar esse deficiente, fizemos uma investigação bacana, bem complexa mesmo. E os recursos forenses aí ele conseguiu... É diferente do interior, um caso grande como esse. Por exemplo, o luminol, o DNA, ele por ser interior demora mais, atrapalha a investigação? Ou não, a gente leva, assim, lógico, o laboratório de genética forense é lá no Rio de Janeiro, a gente tem que levar lá. A gente pega... Então, um perito aqui recolhe o material e vai para lá. Então, o material estava recolhido. Isso acaba atrapalhando? Não. Só uma diferença pequena. Diferença pequena e nem é sempre, entendeu? Nós temos papiloscopista aqui que faz as pressões digitais, o perito recolhe o material de genética, recolhe tudo. Só não vai fazer o exame aqui. Porque vai para o Rio de Janeiro. A gente, como população, às vezes a gente vê, caso de homicídio, por exemplo, demora o corpo a chegar, porque às vezes tem que chamar um profissional que está em outra cidade aqui no interior, demora um pouco para chegar, para retirar o corpo do lugar para fazer a perícia. A questão do corpo, o que acontece? Igual eu falei, agora essas situações estão sendo lentamente, assim, saneadas, né? Resolvidas. Por quê? Igual eu falei, foi muito tempo sem ter concurso da Polícia Civil. Então, foi aposentando médico legista, foi aposentando perito criminal, foi aposentando delegado, foi aposentando agente da Polícia Civil.
Se eu não me engano, acho que chegou quase 10 anos sem ter concurso. Posso estar falando errado, que eu não sou muito Acho bom que de sim, data, não. acho que sim. Chegou uns 10 anos. Gente, você pensar uma situação bem absurda. Uma instituição igual a Polícia Civil ficar 10 anos sem ter concurso. É quase inimaginável, né? E não é quase perdão da palavra que você usou. Inimaginável, porque... Exato. Então, agora essas situações estão sendo saneadas e está assim, aos poucos, a gente tem voltando. vários Que também não é problemas, de uma doutor. vez ou outra, que um concurso público é lento, é demorado, e o concurso policial é diferente das outras áreas. As outras áreas, se é aprovado no concurso, você trabalha. Concurso policial, não. Se é aprovado, você tem que fazer o curso de formação. Várias etapas. Então, ainda é complicado. São mais 6 meses de academia, correto? Então, tem essa situação aí também. Mas estão, assim, a gestão atual está, assim, melhorando muito. A Polícia Civil está melhorando muito em termos de recursos. Esse caso de Miracema não tem muito tempo, não tem? Não, esse foi... 2000? Ele foi julgado agora, pegou 21 anos de cadeia. O julgamento foi recente. É o primeiro Os dois- ano, eu acho. foi o primeiro 2019 mesmo. 2019, exato. Ele aí achamos doutor. o corpo enterrado em Minas Gerais. Ele foi num matagal longe. Aí desenterramos conseguimos localizar o corpo. Aí a partir daí foi decretada a prisão dele. Ele estava foragido e custamos a encontrá-lo. Aí o que aconteceu? Recebemos informação que ele estava no Espírito Santo. Teve muita repercussão o caso, mas só divulgou apenas no estado do Rio de Janeiro. Saiu Balanço Geral do Rio, tudo local. Aí eu pedi para Lili, que é jornalista aqui da Inter TV, se ela poderia entrar em contato com o pessoal, vamos dizer, do equivalente da Inter TV lá no Espírito Santo, uma reportagem sobre o caso, divulgar a foto dele. Aí fez uma reportagem no Espírito Santo e funcionou. Uma senhora reconheceu ele e avisou a PM e ele foi preso. Que bom, né? A sociedade... A importância da cidade, ajuda da a sociedade. sociedade ela ajuda muito. Entendeu? O caso dele foi muito divulgado, mas foi divulgado no estado do Rio. Como ele saiu do estado do Rio, não estava adiantando a divulgação. O rapaz que ajudou ele foi condenado também? Ou ele não tinha... Não, nem sabia. Ele não tinha condições mentais? Não tinha claramente. Ele era Você inimputável. via totalmente inimputável. Nem sabia o que ele tá carregando, falou que tinha... Ajuda sobre... Não, Total ordem era do... bem, assim, você vê bem maluquinho, coitado. O cara alegou que era um cachorro grande que enterrou, mas os vizinhos estavam reclamando, estava dando mau cheiro. E você vê que, apesar da história ser totalmente coerente que ele fez pro rapaz, o rapaz não tinha condições nenhuma de discernir, não. Entendi. Era uma criança grande, o rapaz. Nos levaram, uma criança grande. Você via claramente que não tinha condições nenhuma. Certo. E esse aumento da violência em Miracema, o que o senhor, digamos assim, pensa que pode ser o motivo principal? A região, geograficamente, por ter mais morro, ou o próprio estar perto da divisa com o Espírito Santo e com Minas Gerais? Ou a própria, que eu particularmente penso, a própria cultura, né? Acho que esse é um problema cultural que nós estamos enfrentando no Brasil. Assim, eu acho até um enigma aquela situação de Miracema, porque eu entrei lá, já estava essa situação, assim, estabelecida, eu achei meio desproporcional. Hoje, infelizmente, hoje em dia você vai em Orânia, hoje em dia, um distritozinho tem facção criminosa, infelizmente. O Brasil, infelizmente, é uma questão da sociedade geral no Brasil que está nessa dificuldade. Mas Miracema realmente era desproporcional. O Juan, que é policial, deve saber, mesmo que não tenha trabalhado lá, das pessoas falando de Miracema. Então tinha, sim, uma certa desproporcionalidade da questão da violência das facções criminosas com o tamanho da cidade. Não estou querendo dizer com isso, então a cidade é grande, é normal ter. Não é. Acho que não deveria ser normal em lugar nenhum. Mas normalmente em termos proporcional. práticos, há uma certa proporcionalidade. Então Miracema tinha muito, muito complicado. Aí nós começamos a combater, fizemos diversas operações, foram muitas prisões. Graças a Deus, na época, minha delegacia bateu recorde de prisões por 2 anos seguidos. Agora, tinha uma característica interessante que eu notei lá. Quando eu assumi Miracema, o chefe do TCP já estava preso por um homicídio. E de dentro da cadeia ele mandava mesmo matar. De dentro da cadeia. Nós provamos isso. Então nós trabalhamos muito em cima disso. Correto? Então nós conseguimos ainda provar que de dentro da cadeia ele comandava a organização criminosa e dava ordens. Então agora ele está respondendo mais homicídios, mais 2 associações para fins de tráfico. Então isso também já deu uma freada boa. Ele estava preso em Miracema? Não, Miracema não, caso de custódia. De Campos. De Campos. De Campos. Mesmo assim conseguia mandar as Mesmo informações. assim consegui. Está provado. Nós fizemos,
nessas 2 últimas operações, que eu não participei da parte operacional, porque eu tinha sido transferido para a corregedoria, mas que eu já tinha preparado todas essas 2 operações. Então ficou claro, provado, que ele dava ordem de dentro da casa de custódia. Isso daí foi uma vitória muito grande para o município, correto? Isso é uma vitória muito grande mesmo lá para o município. Ele chegou a ser transferido? Não sei atualmente como está a situação dele, né? Porque eu fui transferido para a corregedoria. Eu acredito que, assim, porque pela nossa Constituição ele é considerado inocente até que se prove o contrário. Eu acredito que ele vai ser condenado em todos esses processos. Eu espero que ele seja transferido. Acho que um caso dele seria um caso de um regime disciplinar diferenciado, né? Até porque dentro da cadeia ele continua comandando uma facção criminosa. E quem decide isso? Quando acontece? Já aconteceu há pouco tempo aqui na região, né? Da transferência de alguns condenados que estão cumprindo pena na região serem transferidos para delegacia, para presídio federal. Presídios federais. Aí tem que ser uma ação, um pedido do Ministério Público vai ser analisado pelo juiz. A própria Polícia Civil pede isso ou é algum ela outro? Poderia até sim. Ela, tecnicamente, é o Ministério Público, mas ela poderia sugerir, vamos dizer, representar por essa situação, correto? Poderia, não vejo nada demais a Polícia Civil fazer um pedido desse, representando. Quem vai decidir é a Justiça. Essa transferência que utilizaram o helicóptero da Polícia Militar para poder ir para Miracema, era a operação que o senhor organizou? Eu não sei exatamente se o comboio saiu daqui de Itaperuna. Não, eu sei o que é não. Aquela ali, na verdade, aquele comboio deu uma repercussão, passou um comboio enorme. Na verdade, ali foi audiência de julgamento da primeira operação que eu digo em nível assim, maior, que a gente já fazia operações antes, aquela operação grande que deram. Hoje eu posso até dizer, deram 34 condenados nessa operação. Que bom, excelente. 34 condenados. Então ali era o julgamento, não era uma operação policial, era uma operação para garantir a segurança do julgamento, porque ele teve que ser presencial. Aí o comboio passou aqui por Itaperuna, porque eu acho que eles estavam, se não me engano, ficaram baseados no 29, não lembro como é que foi a logística, aí já não é mais comigo, né? Não sei a logística. Essa parte toda é da Polícia Penal. E, eventualmente, dependendo da situação de maior segurança, é lógico que precisa da PM para dar aquele apoio. Mas é uma situação que, assim, a Polícia Civil não tem participação nenhuma, né? Entendi. Porque aí já é questão de julgamento, é Polícia Penal e, quando necessário, a PM garantir a segurança. Teve um caso também que o senhor trabalhou, que parece que começou a ter uma movimentação de milícia. Você diz aonde? Foi em Miracema? Miracema nós tivemos, sim. Começaram a tentar cobrar, extorquir traficante, mas nós conseguimos até, mas assim, não prendemos ele exatamente por esse crime. Nós acabamos conseguindo cortar esse mal, mas prendendo os responsáveis por tráfico. Tráfico, associação, organização criminosa envolvendo tráfico de droga. Não conseguimos, assim, exatamente pegar eles por esses crimes. Eu tenho que ser sincero. Mas resolvemos o problema. Pegamos pelos... Mas a sociedade via como milícia, no caso. Via. Eles começaram, mas não levaram adiante, não. Que viram que não deu certo para lá, entendeu? Não chegaram a levar adiante, não. Foi um iniciozinho nessa parte. Hoje em dia, a milícia e o tráfico, eles meio que criaram uma... É meio que a mesma coisa, né? A milícia começou, não sei se o senhor lembra, tinha até uma novela da Globo, que tinha o Coronel Antena, que ele era claramente um miliciano, mas era um miliciano que era bem visto pela sociedade, que protegia os moradores, mas hoje em dia... Não, hoje em dia a milícia explora. O que a milícia faz? Ela tá lá, ela vai monopolizar a economia do local. Exatamente. Praticamente isso, vai pegar o monopólio da economia daquela comunidade. Tem gente que fala que eles são até mais cruéis que os traficantes. Né? Vai pegar a internet, tudo vai ter taxa para eles. A população vai ter que pagar taxa para garantir a segurança da população, vai ter que pagar taxa de gás, taxa de internet, taxa de TV a cabo, tudo. Então, quer dizer, eles pegam estão monopolizando a economia naquele lugar. Então, não chegou a ter isso assim em Miracema, não. Isso daí não. Ali é o tráfico mesmo, a organização criminosa. Começaram até uma época, eu falei, querer extorquir alguns comerciantes, mas não deu muito certo, não. Nós conseguimos cortar o mal pela raiz. Não exatamente por esses crimes, mas conseguimos, só combatendo mesmo as próprias facções criminosas e o tráfico de drogas, nós cortamos essa
essa parte também automaticamente. Então, Miracema, assim, foi muito interessante. Tinham muitos homicídios, nós trabalhamos sim nos homicídios, resolvemos muitos homicídios, foram muitas operações, só de operações grandes, acho que não lembro, foram 4 ou 5 operações com mais de 20 presos cada uma. Teve a Operação Integração, né? Na verdade, eu coloquei esse nome em todas elas, né? Valorizando essa integração Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público. Correto? Porque teve uma que integrou também a Polícia Militar de Minas Gerais, né? Eles apoiaram a gente aí na parte de cães. Ah, entendi. Porque, como eles têm nas fotos. Como eles têm um batalhão de cães aqui em Muriaé, logisticamente é mais fácil. Agora parece que a Polícia Militar tem em Macaé, né? Macaé. Tem em Macaé. Correto? Mas até tendo esse Macaé, logisticamente Muriaé é mais fácil pegar o de Muriaé. Com certeza, ainda é mais próximo. Porque o cão tem aquele negócio, ele tem um horário de descanso, então se ele já chega estressado, cansado ou de uma viagem longa, já dificulta. Então eles teriam que vir no dia anterior. Então dificulta um pouco a logística. Muriaé já... Acaba que o pessoal da Polícia Militar ali de Minas Gerais é muito prestativo. Então nós trabalhamos já em 2 operações com eles com cães. Trouxeram os cães da Polícia Militar de Minas Gerais. Muito bom. Foram úteis. Muito bom. O trabalho de cão, ele é fenomenal. Eu tive Ajuda a oportunidade muito, Ajuda muito. de atuar por 7 anos, né, no Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Você fez o curso? Fiz o curso socorrista. Tá. Trabalhei na parte socorrista, parte da área de saúde. Saúde. Mas o trabalho com cão, quando fui para lá, eu não imaginava que era tão fenomenal assim, né? Trabalho de faro de arma e droga, tudo trabalho com cão, curso, E o curso desses operadores aí de cães, não sei se tecnicamente o nome é esse, é o curso mesmo tipo do BOP, né? Aqueles cursos operacionais, não é só... O pessoal acha que é só aprender a lidar com cão. Não, cara, tem aquela operação... Hoje a realidade do Rio de Janeiro é uma realidade de guerra. De guerra. Digamos assim, tem barricada, tem aquele muro que eles fazem a seteira, onde apoia o fuzil, então é uma parede, né, um muro de artilharia. Você vê que a polícia utiliza helicóptero, utiliza carro blindado, então realmente é uma parada de guerra, né? É uma parada de guerra. Então hoje a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela trabalha com comando de operações especiais. Nesse comando de operações especiais, engloba o BOP, que é Batalhão de Operações Policiais Especiais, o Batalhão de Choque, o CANIL, que é o BAC, e o pessoal do helicóptero, que é o GAN, Grupamento Aeromóvel. Então, todos os cursos para ingressar nesse COI, que é o Comando de Operações Especiais, ele tem um curso bem focado como comando do Exército, né? Você vê que o curso é operacional mesmo. Operacional mesmo. Pesado, é um curso operacional mesmo. Lá, tanto o curso para condutor de cão quanto de adestrador de cão é um curso muito operacional. O nome você vê que é um falou curso, o nome correto, adestrador e condutor de cães. Isso aí, é um curso muito sugado. Pessoal que bota a cara lá, é um moedor de carne. Eu conheço vários policiais que o 29 fizeram. Um moedor de carne. É pesado, falou que é aqueles cursos mesmo a gente vê no filme Tropa de Elite. Isso aí, é aquele nível mesmo. Ou até pior, né, doutor? Aquele nível lá. É isso aí mas mesmo. Mas Rio de Janeiro, felizmente, está sendo preparado para a guerra. Vou aproveitar o gancho, doutor, já vou entrar em outro assunto com o senhor aqui, essa parte de cães. O que o senhor acha da municipalização da segurança pública, ou seja, a prefeitura ajudar na parte de segurança pública, né? E aí tem várias formas da prefeitura ajudar na parte de segurança pública, né? Eu sou a favor, porque eu sou a favor do modelo americano. No modelo americano você tem instituições policiais em todos os níveis e funciona bem. Você tem um nível federal, você tem um nível estadual e você tem as polícias municipais. Eu sou totalmente favorável à guarda municipal se transformar em polícia municipal. Não sou contra isso, é lógico. Aí vai ter que ter um investimento. Não dá para eles se tornarem polícia municipal. Tem treinamento, né? Tem que ter treinamento, tem que ter equipamento, tem que ter um concurso pesado, tem que ter um curso de formação. O problema são os recursos para isso. Um curso de formação, eles vão ter que também ter os controles internos, vão ter que criar as corregedorias dele, ter toda essa situação. Mas se você pega nos Estados Unidos, você tem todos os 3 níveis aí de entes federativos, você tem atividade policial e funciona muito bem. É algo mais agregar. Porque, totalmente a favor, você hoje em dia tem esse problema aí de depósito público, por exemplo.
Os municípios não cumprem o dever, que é um problema sério na segurança pública. No município, por quê? Que é o problema? Porque a questão do trânsito também é uma questão de segurança pública. Porque se você exigir que todos andem corretamente em carro, devidamente identificado, emplacado, motos devidamente emplacadas, identificadas, você já está ajudando a segurança pública. Correto? Porque a gente sabe que esses assaltos, os crimes, são cometidos em motos e carros sem placa, placa adulterada. E quando o policial aborda aí alguém que está num carro sem placa, uma moto sem placa, multa. E o que adianta multar? Eles estão nem aí para multa. Eles não vão pagar aquela multa nunca, não vão. Então, você tem que ter o depósito. Isso daí impacta muito na questão de segurança pública. Infelizmente, a questão da política municipal acontece. Nenhum município quer criar o depósito público. Vou perder voto, porque a população tem aquela mentalidade. Estão pegando moto de trabalhador, estão pegando... só existe o depósito para arrecadar dinheiro, aquela questão política. Aí o prefeito, os vereadores consideram que aquilo ali vai tirar a voto dele, estão pegando. Mas não é, infelizmente, é questão de lei e é questão de segurança pública. É essencial você ter um depósito público e combater também as irregularidades no trânsito. Automaticamente você vai estar dificultando a ação dos criminosos. Se eles não poderem mais andar em moto sem placa, moto irregular, essas coisas, pelo menos se eles vierem a cometer algum crime, alguma câmera pegar, vai estar a placa direitinho da moto, entendeu? Essa situação. Então não é uma mera pessoa de isso é feito para arrecadar dinheiro e prejudicar o trabalhador. Não é assim. Um depósito público é uma questão de segurança pública. Aqui a gente tem o exemplo de vários estados, né? Principalmente do Sul e também São Paulo, que a prefeitura lá há muitos anos já tem essa cultura de investir em segurança pública. Isso dá um retorno muito grande, né? Um retorno. Trabalhar integrado com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Em São Paulo já tem guarda municipal com armamento aí, com fuzil 556, com viatura blindada. Concordo, mas você pegar num Rio de Janeiro e São Paulo, é até uma covardia você colocar um cara, um sujeito com uma farda, porque para a população ali ele é um ente que está garantindo a segurança. Ele está com a farda. Pública. Sim. E ele não tem meio nem de se defender? Desarmado. Desarmado? É um alvo ambulante. Né? É um alvo ambulante, ele não tem nem como se defender. É muita coragem. Aí vai para casa. Os profissionais da Guarda Municipal que trabalham no estado do Rio de Janeiro são corajosos. Entendeu? Porque você entrar numa rua, você não sabe o que é a ocorrência. Porque você está num carro caracterizado, está lá identificado com o giroflex, ele está devidamente caracterizado como um policial e não tem um meio. E ele é chamado para manter a ordem pública. Como é que ele vai manter a ordem pública? Não vai, né? Tem que dar os meios. Vai dar o sangue para fazer, tem que dar os meios. Então eu não tenho essa visão de exclusão aí de guarda municipal, não. É lógico que é uma questão, tem que investimento pesado, né? Porque não é você sair armando pessoas despreparadas, você tem que ter um concurso mais rigoroso, você vai ter que ter os controles internos, estabelecer uma corregedoria interna, estabelecer várias outras questões aí. E ele ter arma também, não só no horário de serviço. Se ele está mexendo com segurança pública, ele tem que ter o porte integral também. Não, vamos dar você vê essas esquerdistas aí, dá o porte ali naquele momento, tipo visão de esquerdista. Dá o porte, mas peraí, aí ele está andando armado, está garantindo a segurança pública, na hora que vai para casa vai desarmado? O que acontece com o vigilante, né? O vigilante ele tem preparo para proteger uma mansão, um banco cheio de dinheiro, ou um carro forte transportando ali transporte de valores, mas quando ele vai para casa, ele não pode proteger nem a vida dele, nem da família dele. É a inversão de valores. Quando ele deveria proteger o bem mais precioso, o Estado vai tirar a arma dele. Tirar a arma dele, entendeu? Isso é um dos Não estou defendendo aqui uma liberação geral de porte de arma de fogo, sabe? O Brasil é um país complicado, as coisas têm que ser muito bem avaliadas, mas também tem que dar às pessoas o direito de legítima defesa, né? Justamente. Com os meios, né, inerentes a ela, né? Doutor, eu vou pegar uma aguinha ali, só que é o... Não, obrigado. Café, por favor. Pode trazer pra mim aqui? Tomar café agora eu não durmo, não. Não, o policial é movido a café, doutor. Não, quando tá de plantão não tem jeito, tem que ser café, senão eu não dorme, não, mas... Mas, doutor, deixa eu tirar outra dúvida com o senhor aqui. O senhor falou a questão dos Estados Unidos, modelo de segurança pública de lá. Ciclo completo de polícia no Brasil. O senhor acha que
deveria mudar? O senhor acha que da forma que dá para mudar alguma coisa? Ou teria que ter essa parte de o cara conseguir entrar na polícia e fazer tanto patrulhamento quanto a parte de... Eu não acho assim, um ciclo completo, um modelo muito bom para o Brasil. Questão mais aí, assim, vamos dizer assim, não sou muito a favor do ciclo completo, nem por questão de corporativismo, de polícia civil, polícia militar. Eu acho que, assim, esse modelo no Brasil não acho ruim. Algumas pessoas criticam numa polícia civil investigativa, numa polícia militar, e até um controle recíproco assim, entre as instituições. O que eu discordo é de não haver uma integração. Eu acho que essas polícias aí não podem ficar brigando. A gente vê com tristeza aí. Eu não tenho, graças a Deus, não tenho visto muito no Rio de Janeiro, mas de vez em quando você vê certos estados aí que a notícia é que na delegacia deu briga, a polícia militar queria isso, polícia... Pô, eu acho que isso aí tá errado, a sociedade não quer isso. Não quer. A sociedade quer ver os criminosos presos. Essa situação de briga entre as instituições depõe contra as duas instituições. Correto? Isso aí acaba desprestigiando ambas as instituições, polícia civil, polícia militar. Não vejo caminho aí. O caminho é a integração. Correto? Tem que ter uma integração melhor entre as polícias. Acho que o estado do Rio de Janeiro caminhou bem nisso, né? Nós temos a questão das áreas integradas de segurança pública, a RISP, teve a questão da premiação também, que premiava ao mesmo tempo polícia civil, polícia militar, por redução dos índices de criminalidade, teve as reuniões lá conjuntas da polícia civil, polícia militar, correto? Então eu acho que é mais esse o caminho, e ser mais efetivo nessa situação da integração e evitar os confrontos, correto? Lógico, e também um probleminha aqui, o outro ali sempre vai ter. Isso é normal, mas a gente tem que saber superar isso. O ser humano, às vezes, do ser humano. Você vai ter problema dentro da sua própria instituição. Ali você faz parte do ser humano. Então, acho que o Rio de Janeiro está num caminho bom de integração. Não vejo, assim, muito assim no Rio de Janeiro, uns casos desses, assim, de confronto, policial civil, policial militar indo para a imprensa, mas se você acompanhar, vira e mexe, você vê um caso desse em Minas, no outro estado ali, começa umas pendengas, umas brigas. São Paulo também já São Paulo tem, eu vejo ali, São Paulo tem muito disso. Minas Gerais tem muito, São Paulo tem muito mesmo, acho que tem até mais. Tem muito esses jogos de vaidade, essa coisa. Aí esse caminho eu discordo. Eu discordo completamente desse caminho aí. Acho que o caminho tem que ser a união das instituições. Não vejo necessidade de um ciclo completo, mas tem que ter a união das instituições, a integração. Ainda dentro desse assunto, a parte do inquérito policial. Nos Estados Unidos, também o inquérito é feito pelo Ministério Público, né? Lá é um sistema, assim, um pouco diferente. Eu não conheço, assim, a fundo. A gente vê mais pelos filmes, né? Mais pela questão dos filmes. Então, lá é um pouquinho diferente. Aqui o inquérito policial é feito pela Polícia Civil, com fiscalização do IEP, porque ele exerce controle externo da atividade policial, tanto da Polícia Civil, não só o controle externo da atividade policial, seja Polícia Judiciária e também a Polícia Extensiva. Ele também exerce controle externo da Polícia Militar. Não vejo nenhum problema nisso, toda atividade policial tem que ter mesmo um controle externo, correto? Não vejo problemas assim nesse nosso modelo de segurança pública. Perdão. A gente tem que aprimorar muita coisa, é óbvio. Desburocratizar muita coisa. Mas não vejo, assim, parece que é mágica. A pessoa fala, então vamos acabar com o inquérito policial. Às vezes as pessoas falam algumas coisas seguintes. Vamos acabar com isso, vamos fazer aquilo. Pô, não é assim. Não necessariamente vai alterar alguma coisa. Não vai alterar positivamente. Nada. Como assim? Entendeu? Não necessariamente. Falar, vamos investir nos recursos para o inquérito policial, melhorar, vamos investir aí na integração polícia civil, polícia militar, para que haja mais integração, que essas trocas de informações possam também auxiliar nos inquéritos policiais. Vamos investir na polícia técnica, para o inquérito policial ter mais subsídio técnico, não depender tanto de testemunha, aí é outra coisa. Então você muda o modelo. Não vai ter o inquérito policial. Tá, vai ser o quê?
faz uma investigação mais desburocratizada, um relatório, tudo bem, um relatório. Tá, mas e os recursos? O que isso mudou de efetivo na prova? Acaba que O que isso mudou de final, efetivo efetivamente, na apuração não do tem homicídio? Não que o inquérito policial não esteja sujeito à crítica, não é isso. A gente ainda pode aperfeiçoar muita coisa, tem muita coisa boa nele, muitos bons inquéritos sendo feitos, tem maus inquéritos, infelizmente, a gente tem que aperfeiçoar. Porque não é mudar, às vezes, uma mera forma que vai resolver o problema. Entendi. Doutor, quero aproveitar a oportunidade aqui, dar um presente aqui para o senhor aqui do nosso podcast. Muito obrigado. Aí, pode abrir aí para o senhor guardar de lembrança aí. Muito obrigado. Quiser levar lá para a delegacia, lá para o senhor tomar um café. Opa! Tá aí. Vou levar lá. Top. Show de bola. Valeu. Tá filmando aqui, passando aqui. Snipercast, muito obrigado. Fico muito agradecido pelo presente, pelo convite. Muito bom. A gente aproveita para agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Delta Armas, Slim Concept e Estúdio 5. Muito bom. Doutor. E você falando assim estou em temas assim muito sensíveis, né? Que eu procuro falar assim com toda verdade, com toda isenção, sem um corporativismo assim, por mero corporativismo, né? Você pode ver que eu defendo totalmente a integração. Polícia Civil, Polícia Militar. Acho que essas briguinhas aí, igual a gente falou, acontece muito no estado de São Paulo, não traz benefício para a população, não traz benefício nem para a Polícia Militar, nem para a Polícia Civil. Eu, como cidadão, levando em conta que eu não sou policial, eu quero ter segurança pública. Quero ter segurança pública. Para mim, como cidadão, isso que importa. Eu não quero ver lá na delegacia o policial civil brigando e tendo briga de meu filho, eu quero que vocês trabalhem e coloquem o bandido na cadeia. É por isso que eu sou igual ao senhor. Eu penso exatamente como o senhor em questão da municipalização de segurança pública. Quando eu vejo uma guarda municipal com canil, com um regime de câmera bom, com reconhecimento facial, você vê que traz um benefício. É como você vê que é mais uma força atuando em prol da sociedade bem. É mais uma verba entrando para a segurança pública, porque a saúde, a educação e segurança pública, eles são os primordiais. Então, a prefeitura, às vezes, não ter uma secretaria de segurança, não investir em segurança, eu acho que isso é um atraso muito grande. Ela pode, uma parte muito importante que o município poderia ajudar é em fazer um sistema de monitoramento por câmeras. Nossa, isso ia ajudar demais. Porque a gente vê que cidade que tem, são câmeras de qualidade, são câmeras que têm o reconhecimento da placa para uma elucidação de crime, né, doutor? De reconhecimento facial, não, me ajudou muito. Eu tive aquele caso deu uma repercussão muito grande, não sei se vocês vão lembrar, no assalto num casal de idosos, o cara invadiu uma casa no casal de idosos em Miracema. Isso daí teve até alguns jornais a nível nacional que passou. Sim, eu acho que eu lembro. Ali nós fomos, o cara tava o autor, ele tava com máscara. Mas o que nós fizemos? Fomos fazendo todo o trajeto possível dele. Então, passando por várias casas, tinham várias câmeras, porque aí ele passou ali, tava com máscara, ele passou em tal lugar, tava com máscara, passando. Rapaz, nós fomos seguindo todo o trajeto dele por quilômetros. Aí num bequinho que ele achou que não tinha câmera nenhuma, nós demos uma sorte, uma casa tinha uma câmera escondida. E exatamente naquele bequinho, pegou a filmagem dele tirando a máscara e jogando fora. Excelente. Não teve uma câmera da prefeitura. Foram todos particulares. Cara, já é uma ajuda também. Mas poderiam ter tido câmeras do município também. E até porque o município tem que estudar uma maneira também de colocar câmeras nas áreas mais sensíveis. E que essa maneira também evite a depredação. Porque, infelizmente, nós já estamos no interior, em áreas que os traficantes não deixam os moradores ter câmera. Correto. Tem. Aí a câmera vai ter que ser por conta do município. E estudar alguma maneira dessa câmera ter segurança. Também ou ela ser mais alta, ser protegida. Tem umas câmeras mais altas, né? Porque senão eles vão depredar. Vai ficar mais difícil de colocar, tipo assim, uma câmera vigiando a outra em tempo real, e achava que essa câmera ela deveria ter acompanhamento em tempo real pela PM, que realiza o policiamento ostensivo, e a polícia ter acesso a elas só para extrair os dados. Por isso não precisa nem ter civil ter o acesso
em E a tempo Guarda real. Municipal também. Porque a gente não faz polícia seria ostensiva. interessante. A Guarda Municipal e a Polícia Militar Exato. acompanhando. Acompanhando. E a Polícia Civil apenas extração quando necessário. O Jesus já trabalha com dessa câmera, forma. né? Trabalha com câmera e a polícia tem acesso. O Ciúnculo também criou agora. Exatamente. De câmera. Ajuda muito. A gente sempre corria nos homicídios lá do tráfico, a gente sempre corria atrás de câmera e via que não tinha nenhum ali nas comunidades. Os traficantes não deixavam. Então, mesmo com toda a dificuldade, nós resolvemos também bastantes homicídios lá. Agora você vai em Miracema, quase não tem homicídio. Já passamos lá um semestre inteiro sem ter homicídio. Miracema, nós já tivemos um caso de bonde, no sentido do Rio, não sei se você sabe. Só que a Polícia Militar fez um serviço excelente no policiamento ostensivo. Bonde seria agora uma facção ir para outro lugar para atacar outro. Em comboio, no caso. Em comboio. Aqui em Itaperuna é como um ataque, né? Ataque. De moto com 2. Exato. Mas lá foi o bonde, foi vários traficantes. Aí houve uma intensa troca de tiro, né? O TCP invadiu a área do CP. Ou inverso, não lembro exatamente, posso estar enganado quanto a isso, já faz um tempo. E, na volta, a Polícia Militar fez uma ação inteligente, conseguiu cercar eles num beco, pegou 3, e os 3 estavam, cada um deles, com uma 9mm, com um carregador caracol, para caber 50 munições. 50. E cada um deles tinha uns 9, 10 munições, porque eles tinham descarregado completamente na troca de tiros lá. Nós tivemos caso disso em Itaperuna, mas foi uma tentativa frustrada. Uhum. No meio do caminho, a polícia conseguiu interceptar com a ajuda de moradores que viram eles procurando no bairro e conseguiu interceptar. Esse caso não chegou a ter São Mateus. Na verdade, a Polícia Militar fez o serviço de cinema e interceptou na volta. Só não chegou a ter morte porque eles foram para a área lá do TC, mas acabaram sendo repelidos, que teve alguns integrantes do C que tiraram eles a tiro. Aí a Polícia Militar fez um cerco muito bem feito, o pessoal corajoso, chegaram a arriscar a própria vida lá, o pessoal da Polícia Militar lá do 36º, e pegaram. Uma ação muito boa, que acalmou a cidade. E além dessas ações, as diversas operações lá, Operação Integração, que teve 10 fases, se não me engano, né? Nós fizemos lá, cada uma aí com 20, 30, a quantidade de presos enorme. E outra coisa assim, interessante, não sei se vocês querem discutir, a questão uso de câmeras obrigatório pelos policiais militares. Talvez eu seja o voto vencido aqui hoje, né, sobre esse caso de câmera. Que pode falar seu voto? Juan é contra, né, Juan? Não sou contra. Você é contra. E você? Sou a favor. Da câmera... Seguinte, a câmera foi... Um dos motivos que eles disseram foi países de primeiro mundo usam câmera. Por exemplo, os Estados Unidos. Eu sou a favor da câmera a partir do momento que o policial tem a retaguarda jurídica que se tem lá. Enquanto não tiver retaguarda jurídica, não tem como botar a câmera. Né? O que é o problema? Tá passando boi na frente, tá passando a carroça na frente do boi. Você falou justamente o que eu penso. O que é meu medo aqui no Brasil? É a questão da legítima defesa. Eu acho que o conceito de legítima defesa no Código Penal é um conceito bom. Mas o problema é que nós estamos vivendo num mundo aí de mentalidade esquerdista. Se você pegar aí, tem uns esquerdistas aí que defendem que o policial só pode atirar se o bandido atirar nele primeiro. Tem até vídeo, né, de declaração. É absurdo. Porque a Código diz o seguinte, o que é legítima defesa? Repelir injusta agressão atual ou iminente. Atual que está acontecendo, iminente está em vias de acontecer. Então não precisa estar acontecendo. Sua de outras pessoas. Então, meu amigo, o que acontece? Se o cara não é policial e no meu entendimento, está ostensivamente armado, para mim o policial não tem nem, ainda mais no Rio de Janeiro da vida, ou qualquer local. Essas pessoas... A legislação nossa não permite, né? O que acontece? Você pega lá, um cara tá armado, você subiu em qualquer lugar, um fuzil, uma pistola na mão. Você não tem que esperar nem ele apontar a arma para você. Porque se você for esperar ele apontar para você, você pode morrer. Tá entendendo? Aí o problema é a falta de retaguarda jurídica. Por quê? Aí o policial já não confia na retaguarda jurídica. O que acontece? Ele tem família para criar, ele tem medo de perder. Às vezes ele tem mais medo de perder o emprego do que perder a vida, que se ele perder o emprego, ele deixa os filhos dele desamparados, a esposa desamparada. Então o que acontece? Ele acaba se arriscando a própria vida a favor de um criminoso, porque ele quer preservar o emprego dele.
Ele tem medo, que ele não tem medo no sentido de retaguarda jurídica. Então, o que você falou é muito sério. Então, eu seria a favor das câmeras? Seria a favor das câmeras, sim. Isso é um elemento até de proteção policial, mas que o policial tivesse a segurança de que seria considerado legítima defesa qualquer agressão iminente. Você subiu lá, o cara tá armado, eu não tenho que esperar ele apontar a arma, atirar em mim. O cara fez um gesto ameaçador. Mas descobriu depois que era uma faca. Não interessa se era uma faca, você tem que atirar, você não vai querer morrer. Eu tive um caso em Miracema interessante. O que acontece? Nós fomos cumprir um mandado de busca e apreensão. Na época houve uma mudança na legislação que em tese poderia cumprir mandados à noite. Foi até interessante essa operação. Falei, vamos pegar de surpresa, poderia cumprir até 9 horas da noite, mas depois acabou não prevalecendo. Aí fizemos uma operação lá para cumprir diversos mandados de busca e apreensão. Fomos cumprir chegando nas casas 5 para as 9 da noite. E deu certo, que foram 6 mandados de busca, 6 flagrantes, que eles estavam esperando aquilo. Eu entrei numa casa lá, tinha um corredorzinho estreito, os policiais militares, 2 andares. Os policiais militares subiram para o 2º andar, o criminoso estava recheado de droga e reagiu. Então os policiais militares caíram na briga mesmo. Vamos dizer assim, na porrada com o vagabundo. Os 2 policiais. E eu fiquei na parte de baixo. E a mulher do cara estava com um pitbull lá embaixo. E era um corredorzinho pequeno onde estava. A mulher soltou o pitbull em cima de mim, agarrou minha calça, e nisso, o que aconteceu? Um criminoso, que eu nem lembro a cara, naquela troço, o pitbull agarrou, eu dei sorte que como era calça tática, aquela calça mais larga, ele não pegou minha perna. E quando ele morde, ele não larga de jeito nenhum. Então ele pegou a calça, não largava a calça, mas também não me acertou, porque ele agarrou na calça tática. E o criminoso veio com um pedaço de pau por um corredorzinho em cima de mim. Aí eu mirei o fuzil nele e falei, você vai morrer agora se você não recuar. Sorte minha ou dele, não sei dizer, tinha uma mulher atrás dele, a mulher puxou ele na hora. Correto. Mas por que eu estou dando esse exemplo? É o seguinte, eu estava com um fuzil, eu estava com um pedaço de pau. Ainda que não tivesse pedaço de pau, ele era um rapaz forte, que entrou lá, ainda que não vamos supor, que não tivesse pedaço de pau, veio na minha direção. Eu entendo que eu atirar nele e matar era legítima defesa. Por quê? Usou os meios necessários, usei o meio necessário. Agora, peraí. O cara vem pra cima de mim. Eu não sou lutador, eu sei atirar. Se eu entrasse em luta com ele, com certeza eu ia perder. Se bobear, ele ia roubar o meu fuzil e ia me matar. Correto? Agora, eu ia ter um problema. Porque hoje em dia, esse esquerdista aí, tudo, iam dizer o quê? Que isso daí não é legítima defesa. Não, você atirou com fuzil, ele estava com um pedaço de pau. Ou ainda que não tivesse um pedaço de pau, para mim. Entendeu? Eu falei isso, você falou por causa da retaguarda jurídica. Ele que tá assumindo o risco, ele tá vendo você eu sou um policial, eu estava caracterizado numa casa, cumprindo a minha função legítima com mandado de busca e apreensão. Ele invadiu e veio para cima de mim. Então, nos Estados Unidos, é que ele viesse na mão. Se um policial atira e mata um cara desse, não tem nem discussão. É legítima defesa. Aquele dia, nos poucos segundos que eu tive para pensar, o que eu tive mais medo daquela situação não foi do cachorro, não foi de tomar um tiro, não foi de apanhar. Eu tive mais medo de dar um tiro nele e depois perder meu emprego e ver minha família toda prejudicada. Exatamente. Você entende? Não sei se eu fui claro nesse caso, entendeu? Claro, eu quis contar esse caso para dizer o seguinte. É isso que a câmera faz com o policial militar hoje. E olha que eu nem câmera tinha. Então, vamos dizer que eu tinha câmera. Então, eu seria a favor de eu estar com uma câmera lá. Mas a lei tinha que me dar uma retaguarda jurídica. Eu não sou a favor de policial ser justiceiro, não. Não é isso. Nesse tipo de caso, o Estado, ele te ajuda na sua defesa num possível processo? Não, o problema é que nem isso. Aí ainda que você venha a ser absolvido no final, você gasta uma fortuna. Advogado, quer dizer, você se ferra de toda maneira. Então o policial, ele tá em nome do Estado, ele prende em nome do Estado, se ele fizer tudo... Eu teria assistência jurídica do sindicato dos delegados, que é um sindicato muito bom, que eu pago. Porque todo mês eu pago o sindicato. Resolvi ser filiado justamente por isso, que lá eu teria uma assistência jurídica. Defensoria Pública também? Defensoria Pública eles vão aceitar por causa do salário.
Não vão aceitar, porque aí a Defensoria Pública é questão de carência. Você entendeu? representa o Estado, mas chegou nesse momento, Entendeu? o Estado ele vira as Então eu costas dei e esse você fica exemplo. sozinho. Eu pergunto, pode falar de sinceridade. O que eu entendo de usar os meios necessários? Como eu só tinha um fuzil, o cara veio, ainda que não tivesse com um pedaço de pau, vou pôr pra ficar mais grave. Eu entendo o seguinte, o cara veio pra cima de mim, avançou na minha direção. Eu sou obrigado a aceitar ele me bater, tomar meu fuzil? Não, eu tenho direito de me defender. Se o fuzil era a única coisa que eu tinha, era o meio necessário. Aí vem pessoas que não entendem nada, esses esquerdistas que não entendem nada. Não, mas você podia ter tirado na perna no... Amigo, você vai morrer se você tentar tirar na perna. Numa situação, você vai errar. Por quê? Você vai errar. Eles não existe, não entendem nada. O senhor acha que eles não entendem ou entendem e é proposital? Não sei, sinceridade. Não sei. A minha um pouco dos dois, né? Então, a minha opinião hoje é que tem pessoas que são influenciáveis e acabam acreditando nisso. Tem pessoas que realmente seja por uma corrupção moral, uma corrupção financeira, ela acaba querendo falar, não, isso aí é errado e tal. Começa a ter um time, né? Alguém sempre lucra com caos. Aqui, né? Não importa se tá errado ou se tá certo, né? Meu time então, é esse aqui. Eu concordo, assim, achei sua posição muito interessante, a minha posição. Sou a favor de câmera, sim, desde que o policial tenha uma retaguarda jurídica séria. Correto? Que ele sabe que ele está seguro. Meu amigo, vem para cima de mim, não preciso ver se está com arma, não preciso ficar horas avaliando, não. Ele fez, porque nos Estados Unidos é assim. Quando já tem essa cultura do cidadão americano, o policial abordou, você não pode fazer gesto brusco nenhum. Se você fizer um gesto brusco, ainda que você seja inocente e o policial atirar, ninguém vai discutir a legítima defesa. A sua obrigação como cidadão é respeitar a abordagem policial, da mesma forma também que o policial tem que respeitar o cidadão, não estou dizendo, tem que ser recíproco. O policial não pode, vamos dizer, agir esculachar, nem ir contra a lei, correto, na abordagem policial, mas da mesma forma, o cidadão não pode fazer contra o policial nenhum gesto ameaçador, porque qualquer gesto ameaçador, a lei tem que dar retaguarda jurídica. Então, nesse ponto, estou sendo até, você foi bem resumido, eu estou sendo às vezes até repetitivo, mas nesse ponto, o policial tendo a retaguarda jurídica, eu sou a favor de câmera, sim. Mas na situação atual, muito difícil. A própria discussão no Brasil começou meio diferente. A câmera que seria para ser mais uma prova a favor do policial em diversos casos, ela já começou com a ideia de vigiar o policial. Exatamente. Diferente do que acontece no exemplo dos Estados Unidos, que tem gente que não gosta que dê esse exemplo, mas eu gosto de dar o exemplo dos Estados Unidos, porque é um país com a dimensão muito parecida com a nossa. Sim. Correto. É um país que a independência dele veio depois da nossa. A população é parecida. A quantidade de estados é mais ou menos... Lá tem mais. Mas aqui nós temos alguns que são bem maiores. Então é um exemplo de um país que é parecido com o nosso, de dimensões continentais, e que tem gente que não gosta de comparar com os Estados Unidos. Aí quer pegar com outros países que não tem tanta relevância como os Estados Unidos. Então, o que eu acho? País que é menor que São Paulo. O que eu acho é o que eu falei no início. O que deveria ser para ajudar o policial na resolução do próprio inquérito, né? Que se abre o inquérito quando tem algum caso de homicídio. Não é homicídio que fala, né? Como chama? Auto de resistência. A auto de resistência seria para ajudar o policial. Todo mundo parece que já é doutrinado a achar qualquer falha do policial para incriminar o policial. Tem um policial amigo meu que ele fala assim: você entra num local que você já sabe que é um local conflagrado, é um local perigoso. E aí vai ter um elemento que vai ter essa menção de atirar ou um movimento brusco, e você vai ter milésimos de segundo para tomar a decisão. E depois a pessoa vai pegar a filmagem da sua câmera e vai estar lá no conforto da sua sala, com ar-condicionado, voltando quantas vezes quiser aquela filmagem e avaliar a sua ação, né? Se foi correta, se não foi. Então, a nossa liberdade, né, ela fica na mão da pessoa com o pensamento que o senhor está falando, né?
que não avalia a lei da forma como a gente imagina, né? Já que nós prestamos concurso público, a gente coloca a nossa vida. Estresse, e nós, policiais, nós colocamos mesmo a nossa vida em risco. São decisões de que você forma toma em menos de um proposital. segundo. Menos de um segundo. Menos de um segundo. Então, igual eu falei, tem que ter a retaguarda jurídica. E, infelizmente, no Brasil eu não vejo. Então, eu tinha visto até um estudo, assim, rapidamente, justamente sobre isso. Está colocando a vida do policial em risco, porque o policial está sendo, assim, prudente além do excesso. Na hora tá hesitando demais. Tá hesitando demais antes do perigo. Eu, com aquele rapaz que, no meu caso, pessoal, aconteceu, os rapazes que eu contei o caso, que foi lá, tá com pitbull, ainda que não tivesse pitbull na minha perna, eu tivesse lá sozinho, ainda que não tivesse pedaço de pau, ele entrou pra me atacar, veio na mão. Eu não sou lutador, correto? Teve o caso dos 2 policiais federais. Se eu não atirasse nele e ele viesse pra cima de mim, facilmente ele ia tomar arma de mim pra cidade. Teve o caso dos 2 policiais federais que o policial armado não atirou e o cidadão conseguiu pegar esse a arma eles falam dele. que é um reflexo da atual situação. E justamente porque ele pensa na família, o policial pensa que vai perder a carreira. Tá nem aí. Porque às vezes o policial passa uma vida, né, de estudo. E de carreira, de reputação. E a verdade é o seguinte, tudo que você adquiriu na polícia, a verdade é que só serve na polícia. Pra você arrumar um emprego aí fora não vale nada. Não vale nada. Nem na segurança privada, porque às vezes a pessoa que é um policial, mas o policial que é o cara que está na ativa, que ele tem porte de arma para fazer uma segurança privada. Ele não quer, depois que o cara foi expulso, que perdeu o emprego, não tem mais porte de arma para trabalhar em segurança privada. Essa é a realidade, sabemos disso, entendeu? Então o cara tem que avaliar muito bem a situação. Aí, questão de segundos, ele acaba sendo imprudente e não atirar quando deveria atirar. Então a Câmara está atrapalhando muito, está colocando a vida dos policiais em risco. Creio que deve ter casos mesmo de policiais que acabaram perdendo a vida por conta disso. Então, no atual momento, eu sou contra a Câmara. Aí, num dia que regulamentarem melhor essa questão, der uma retaguarda jurídica para o policial, eu passo a ser favorável à Câmara. Sim. Tem aquele caso emblemático que passa o bonde, né? Com os assaltantes de banco na caminhonete em Minas Gerais. Depois saiu um áudio do colega de serviço dele. Falou, cara, era só ele dar uma rajada ali. Mas ele pensou tanto na consequência que ele acabou morrendo naquela esquina ali. Tem um vídeo, ficou bem famoso. Agora, por outro lado, eu como sociedade civil, digamos assim, o que a gente mais vê hoje é esse problema de praticamente toda ocorrência que tem algum preso, o preso chega na delegacia e tem uma ficha enorme. O que o senhor acha que pode se fazer para resolver? Dizem que tem pouco espaço nos presídios, tem que fazer mais presídio, ou tem que rever essas penas? O problema é esse. Mais uma vez, meu entendimento, essa mentalidade esquerdista. Eles colocaram na cabeça, encarcerar não resolve, é fábrica de bandidos. Espera lá, o que resolve? A impunidade? Então, tem que refletir essa posição é errada. Olha, a verdade é a seguinte, se a sociedade não corrigiu, a escola não corrigiu, é lógico que o encarceramento não vai corrigir, mas o encarceramento ele é necessário para tirar aquele elemento perigoso da sociedade. A verdade eu considero meio fantasia, não, a pena tem a função educativa. Sinceridade, eu acho que isso é meio fantasia, assim, de educar o preso. Para mim, a pena, alguns casos até daria, mas a pena tem a função de retirar da sociedade aquele cara criminoso que é um perigo para a sociedade, que merece uma retribuição justa pelo que ele fez. Correto? Então, a solução aqui, botar os vagabundos na rua, aí você ter que ficar preso dentro da sua casa, estou totalmente contra isso. Tem que encarcerar sim. A solução não existe. Você vê que os Estados Unidos, lá um país grande, não tem essa, não. O Brasil já tem, assim, lei benéfica demais. Ampliaram muito os institutos aí de descriminalização, despenalização em excesso no Brasil. Ampliaram em excesso. Você tem crimes graves, olha o absurdo.
que criaram primeiro Lei 9.199, Instituto da Transação Penal, Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Agora criaram o Acordo de Não Persecução Penal. O que é pior nesses casos? Você pega certos crimes que a pessoa faz um acordozinho lá com o Ministério Público e ela nem é considerada culpada. Tá entendendo a gravidade? Então, se ela cometeu outro crime, ela não é reincidente. E pior nessa situação, o que acontece com essa situação? Como ela, pela lei, pela Constituição, você só é considerado culpado com trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o que acontece? Às vezes você tem um cara de furto, que é um ladrão no furto, que faz um acordo de não persecução penal. Aí esse cara é considerado inocente. Por quê? Teve um acordo de não persecução penal. Ele cumpriu uma pena, mas sem ser culpado, tá entendendo? Não houve um processo contra ele. Aí se esse cidadão amanhã fizer um concurso para a polícia... Pode entrar. Às vezes a polícia vai tentar barrar, mas na justiça ele vai ganhar, porque ele vai falar, não, ele é considerado inocente, não teve um processo, não pode ser considerado um criminoso. Olha o absurdo que chega. Absurdo. Então, eu acho que essa mentalidade aí de desencarceramento totalmente errada, é uma mentalidade de impunidade total, e cada vez mais eles vêm. Infelizmente, tem que gastar dinheiro mesmo com presídio. Infelizmente, tem que Sempre gastar. que alguém tenta gastar dinheiro com presídio, né, vem dizendo que não tem que gastar com escola, tem educação. É uma coisa, não tem nada a ver com a Não outra. tem nada né? a ver uma coisa com a outra. Isso é uma grande bobagem. Até porque São dois pontos se diversos. o problema principal fosse social, lógico que existe o problema social. Mas se o problema principal fosse social, rico não cometia crime. E o que a gente vê é que a nossa classe, digamos, Não mais... é só questão social. Você vai... Tem certos países muito mais pobres que o Brasil, com favelas enormes, e que não tem esse problema de violência. Então o problema não é bem assim, não. Tem muita, assim, erro por trás disso. Mas independente disso, o que eu estou dizendo? A segurança pública vai atacar as consequências. Então não tem como também você deixar de atacar as consequências. Se tem um criminoso, cometeu um crime pesado, pô, é uma injustiça. Ele cometeu um homicídio, tirou uma vida da pessoa. Aí daqui a 8 anos, o cara, menos que isso, o cara tá na rua cheio de benefício. Exato. Pô, deve ser revoltante. Imagina você perder um filho seu, uma esposa, um irmão, um pai, uma mãe. Você perdeu uma pessoa que você ama, foi assassinada. 8 anos, sem Aí, pessoa na rua. 8 anos ou menos, dependendo do caso, o cara já tá na rua. Elise Matsunaga tá com 6 anos, saiu agora, né? Exatamente, gente. Isso é piada de mau gosto no Brasil. Piada de mau gosto. O que acontece? O problema, eu gosto de fazer a analogia do seguinte, o paciente. O paciente, ele, vamos dizer, um paciente com algum problema emocional, mental. O que você faz primeiro com esse paciente? Você trata a saúde dele ou você coloca dinheiro nele? Hoje no Brasil, a gente está com uma doença cultural. É a doença do certo é o errado é o certo. Essa inversão de valores. Então, não adianta a gente focar na economia, que eu acho que até é erro de alguns governantes, a gente foca tanto na economia sem cuidar dessa parte cultural. Então, a gente acaba esbarrando nesse problema. Tanto que o criminoso do topo da pirâmide, ele enriquece e não muda a mentalidade. É raro a gente ver, existe, né, alguns que se recuperaram, mas é raro de ver. Então, antes de mais nada, a gente precisa resolver esse problema cultural. Antes do problema cultural, a gente precisa tapar a ferida, que é, a gente precisa parar de morrer, porque se continuar com 60 mil homicídios por ano, o que vem antes de qualquer coisa? É sobreviver. Direito à vida. O direito à vida antes de qualquer coisa. Direito à vida. Então, acho que precisa... E tá havendo um movimento de conscientização. Acho que nossa própria conversa aqui é retrato disso. Tá havendo uma conscientização, mas ainda tem muito trabalho para fazer. E isso depende, né, de cada um. Das escolhas individuais de cada um, da pessoa procurar entender melhor a origem real do problema, que às vezes não é tão simples. Não, isso aí é problema cultural, na favela é assim mesmo. Não é.
Eu sou nascido e criado em favela, e mesmo assim, graças à boa educação que recebi dos meus pais, principalmente da minha mãe, acabou que a gente foi pro lado certo da coisa. Então, é interessante a gente deixar isso bem claro e evitar essa polarização rasa. Porque, de um lado, né, a direita brasileira, bandido bom é bandido morto. Nós, como cristãos, a gente acredita que o bandido bom é bandido recuperado. Bandido que se arrepende do que faz. Todo mundo tem esse direito. Agora, se ele não se arrepender, é como o caso, se vier, tem que tomar e tem que haver essa retaguarda jurídica. A suposição muito boa que você falou, assim, tem uma série de problemas subjacentes à questão da segurança pública. Mas todos eles têm que ser analisados, combatidos. Mas no momento não tem como deixar de você, assim, imediatamente de atacar, vamos dizer, não sei se o termo correto é esse, consequência. Não tem como. Nós estamos num nível que a gente tem que atacar de imediato. O que é? Priorizar mesmo polícia civil, polícia militar, operação em favela, operações efetivas que eliminem essa criminalidade organizada, que tenha recursos para essa situação, que eles sejam punidos mesmo, que de dentro das cadeias não consigam mais dar ordens, que eles tenham penas pesadas. Não tem como, no momento atual, a gente não iniciar nesse ponto. Entendeu o que eu quis dizer? Por mais, vamos aperfeiçoar a educação, vamos aperfeiçoar os serviços sociais na favela, tudo bem. Mas o momento do Brasil é tão crítico que eu acho que a gente tem que ver todos os fatores envolvidos, mas nesse momento não dá para ficar também... um problema social, bandido bom é bandido recuperado, então vamos desencarcerar. Não pode não sei que você não quis dizer isso, mas não pode as pessoas usar esse tipo de argumento. Não sei se eu estou sendo claro nesse sentido, entendeu? Então nós estamos numa situação grave no Brasil, que precisa ver todos os fatores envolvendo a segurança pública serem corretamente analisados e corrigidos, mas no momento a gente precisa muito de imediatidade na questão do combate do crime mesmo, de equipar as polícias, de ter uma lei melhor, uma lei que garanta mais punição, tirar essa mentalidade de encarceramento. Em Miracema lá, eu ficava vendo lá, a gente prendia alguém no tráfico e já tinha 3 prisões por tráfico. Certo, ele tá preso, né? Certo, ele nem tá na rua. Então, quer dizer, para você conseguir manter um criminoso hoje em dia preso por algum tempo razoável para um criminoso, você tem que prender ele várias vezes. Aí fica difícil. Eu lembro foi a fala até do secretário de Segurança Pública lá de São Paulo, que viralizou muito na internet, assim, esse pessoal mais de direita colocou, lá ele, lembra? É Derrite, né? Derrite. Falando que isso não é normal. Você tem que prender o cara 5, 6 vezes pelo mesmo crime ou por vários crimes graves. Ele enfatizou bem isso, melhor do que eu estou enfatizando. Isso não é normal. País nenhum isso é normal. Na sua opinião, por que isso acontece? Impunidade das leis. Impunidade. E não é da lei necessariamente, né? É da mentalidade de quem está trabalhando. E às vezes a mentalidade de interpretação também, porque hoje a lei em dia... de drogas não mudou, né, doutor? É a mesma lei e hoje a pena é diferente. Né? Se eu pegar a lei de drogas, por exemplo, criou... eu acho muito errado isso. Criou um tipo lá, o tráfico privilegiado. Começa aquelas mentalidades. Não, mas tem aquele traficante pequeno, não pode ser tratado igual o grande. Gente, tráfico é tráfico, é um crime grave. Agora, não devia nem existir esse tipo penal, tráfico privilegiado, porque às vezes o cara nem cumpre pena alternativa no tráfico, é um absurdo. Absurdo. O tráfico é tráfico. Agora, se ele é um traficante grande ou pequeno, aí é a dosagem da pena, que a pena, se não me engano, é de 5 a... não estou lembrando exatamente. É uma amplitude grande. Aí o juiz vai analisar. Então, no Brasil, eles estão... A situação, o que eu estou vendo em termos de legislação penal? A situação criminal cada dia piorando e eles combatem afrouxando a legislação penal. É isso que está acontecendo no Brasil. E o pior de tudo isso que eu acho é o seguinte: e quando o legislador tenta, cria uma legislação mais rigorosa, aí vem os tribunais superiores,
com um monte de argumento vago e diz que a lei é inconstitucional, que fere a dignidade da pessoa humana. Aí também fica difícil, não tem mais onde vai, entendeu? O Brasil tá difícil caminhando essa Na época da lei de Johnson, considera que o regime integralmente fechado é inconstitucional, é isso. Então também tá difícil por esse lado. Então não sei que solução, porque se também criar uma legislação de combate à impunidade, vão vir os tribunais superiores dizer que é inconstitucional. Então é uma situação bem complicada, né? E eu vejo Quer dizer, você tá vendo a segurança pública, você é policial militar, você sabe, pô. Vocês aí na rua também, para manter um criminoso perigoso preso, vocês têm que prender eles várias vezes. E para prender alguém em flagrante é difícil, né, doutor? É difícil, entendeu? É muito difícil. Então, é difícil, nem sempre você tem a oportunidade de prender em flagrante ou prender numa investigação. Quando você prende um cara em flagrante é que ele já cometeu aquele crime ali várias e várias vezes. Várias vezes. Então, quer dizer, você prendeu, ele cometeu várias vezes, aí a justiça solta. Aí, para você conseguir ele manter um tempo maior preso, você tem que pegar para uma segunda vez, às vezes para uma terceira vez. Quantas vezes ele vai cometer crime até você chegar à oportunidade de prender ele de novo? Ele vai ter um tempo maior, mais efetivo. Muito complicada a situação no Brasil. E eu vejo lógica na pena. Você vê que é uma criança. Para educação, o pai põe limite. Fala, você vai ficar sem celular, hein? Você vai ficar sem televisão. Você tem que ficar de castigo aqui, senta aqui, pra você pensar no que você fez. Isso é a mesma coisa. A escola também tem a sua forma de dar suspensão, de fazer a pessoa refletir, a gente, né? Também e a sociedade depois de adulta, militar tem as corregedorias. Tem as corregedorias. Toma punição, entendeu? Então não é afrouxar. A solução é desencarcerar, não é, gente? Meu Deus. Aí parece que cada vez mais estão fora da realidade. O militarismo tem a prisão administrativa, que também cerceia liberdade. É uma forma de você pensar no que você fez, é uma reflexão. E eu não consigo ver como que você pega uma pessoa que cometeu o crime, você fala assim, não, mas se eu prender ele, não vai resolver o problema dele. E aí? E deixar ele solto. Nem é para resolver, né? Vai resolver? Nem é para resolver, né? É para tirar ele de circulação. Para tirar de circulação, para dar segurança à sociedade. Então eles usaram essa mentalidade assim, não adianta prender porque não corrige. Mas, meu amigo, prender não é para corrigir. Se a sociedade, a escola não conseguiu, não vai ser um presídio que vai corrigir. Eles estão certo. Mas só que ele está indo para o presídio não é para corrigir, não. Ele está indo para o presídio para cumprir a pena, pagar pelo crime que ele fez e para a sociedade ter segurança. Exatamente. Doutor Gessner César Bruno, muito obrigado pela sua participação. A gente está chegando para o final. Foi brilhante a sua história de vida, os seus posicionamentos. A gente agradece muito. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de participar desse podcast, né? É um tema que eu gosto muito, né, que é a minha profissão, segurança pública, né? Acabou até, vamos dizer assim, foi muito bom. Falamos até por temas mais abrangentes, né? Achei que ia ser mais voltado à segurança aqui do Noroeste Fluminense, mas nós falamos muito bacana aqui esse podcast, né? Sou muito grato a vocês, né? É um tema que eu gosto muito. Já deixa marcado para voltar, hein? Com certeza, agradeço mesmo aí, doutor, de coração a oportunidade. Muito grande ter recebido o senhor, a gente agradece muito aí a oportunidade do senhor deixar de fazer os afazeres dos senhores para estar aqui com a gente. O senhor brilhantou muito aqui o nosso programa, tem muito a agradecer ao senhor aí, obrigado mesmo. Valeu. Um abração, obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Até a próxima. Seja Mike, Charlie ou Fox, do norte e do noroeste. Sniper Cash. Juan, Kevin Leozão, comandando o podcast. Sniper Cash. Manda em segurança pública, vê se você não esquece. Sniper Cash. Fica atento, meu irmão, se liga no podcast. Na batida do rap, Sniper Cash é missão. Mira no assunto, acerta o alvo sem vacilação. Discussão de respeito, é conversa de patrulha. Conectando ideias, realidade nua e crua. Na batalha o papo é firme, Sniper Cash é a lei. Detonando vários mitos ao som do DJ. Na missão de abrir o olho da favela ao QG. Com análise certeira, não tem como tu não crer. Falando de segurança, Sniper Cash é referência. Sem maquiar os fatos e nem cortar a sequência. Fique ligado nos mestres desse som sagaz. Aqui nesse podcast a verdade se faz. Sniper Cash no beat, nas ondas da informação. Informativo e ligeiro, tipo operação. Cada episódio é tiro certo que se encaixa na mente. Por um Brasil seguro, de forma contundente.
É mais que um podcast, aqui é sabedoria. Juan, Kevin, Leozão, é resenha todo dia. Falando de segurança, a estratégia é a visão. Dando voz a irmão de farda no jogo da informação. Snikercast. Seja Mike, Charlie ou Fox, do norte, do noroeste. Snikercast. Juan, Kevin, Leozão, comandando o podcast. Snikercast. Manda em segurança pública, vê se você não esquece. Snikercast. Fica atento, meu irmão, se liga no podcast.